Sejam bem-vindos, fiel, uma excelente quarta, e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazer essas últimas informações dessa preparação do Timão para jogar nesta quinta na Neoquímica Arena, diante da equipe do Atlético Paranaense. Além disso, estou trazendo um corte com mais atualizações dos bastidores do clube em relação também a essa renovação de Memphis Depay. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Com o Corinthians, que amanhã enfrenta o Atlético Paranaense, mas ainda também se ajusta com o Memphis. Lili Nascimento chegando aqui para trazer mais informações para a gente do Corinthians. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Pois é, amanhã tem Corinthians e Atlético Paranaense. Mas o assunto é Memphis Depay, né? Claro que o torcedor tá esperando, aguardando a chegada do Memphis. Muito se falava aí sobre ele chegar ao Brasil nesta quinta-feira, o que não deve acontecer. E eu já explico o porquê. Praticamente está tudo alinhado, tá? Há cerca de 5 dias, o staff do atleta, juntamente com o clube, chegaram a um acordo do contrato. Memphis abriu mão de muito dinheiro, muitas coisas que estavam no contrato anterior para permanecer no clube. Mais do que isso, né? Demonstrou a vontade dele de seguir no Corinthians. Então tudo foi alinhado há 5 dias, porém até agora o Corinthians não enviou o contrato para o Memphis assinar. É o que falta. Por quê? Pro lado do staff do atleta, o que estava programado, que ele retornaria na manhã desta quinta-feira ao Brasil, se reapresentaria aqui no CT Joaquim Grava e poderia fazer um treino com os atletas não relacionados para a partida contra o Atlético Paranaense. Como esse contrato ainda não chegou e o Memphis não assinou, essa chegada dele ao Brasil, esse retorno ao Brasil, foi adiado. Então a chegada do Memphis ao Brasil ainda essa semana tem uma probabilidade muito baixa. Aí se você olha para a parte do contrato, né, que estava alinhada ali dos dois lados, se pergunta o porquê que ele ainda não foi enviado. A gente conversa com muitas fontes, né, do clube, fora do clube também. A impressão que dá é que há um outro Corinthians dentro do Corinthians, porque já estava tudo alinhado com o setor jurídico, com o Marcelo Paz. O Fernando Diniz, inclusive, diariamente fala com o Memphis, acompanha aí toda a preparação física dele, né? Ele vem fazendo aí exercícios, seguindo um cronograma de um atleta que está atuando, inclusive quando voltar ao Brasil, estará à disposição do Diniz para quando ele quiser convocar, colocar aí o Memphis para jogar, mas a impressão que dá é que estão tentando encontrar algum empecilho. Entre eles, o tal do exame médico, né? A informação que foi noticiada por alguns colegas o Memphis, o staff dele, né? Eles não foram comunicados oficialmente sobre o pedido para realizar esse exame médico. Se houver esse comunicado oficial, com certeza aí o staff diz que Memphis estará à disposição para fazer, mas ainda não chegou. Sobre o joelho dele, a questão do joelho. Em 2019, jogando pelo Olympique Lyonnais, ele teve sim uma lesão no joelho, passou por cirurgia, isso há 7 anos. Quando ele veio ao Corinthians em 2024, ele passou por exames médicos e foi aprovado. Então, pensa-se o porquê esse pedido agora, mas se for feito, ele deve sim realizar e aí sim se reapresentar aqui no clube. Mas, repito para vocês, né? A informação que a gente tem apurado é de que ele chegaria na manhã desta quinta-feira, o que não deve acontecer, porque depende único e exclusivamente do Corinthians enviar o contrato que já foi alinhado entre ambas as partes, para que aí sim o Memphis consiga voltar ao clube e estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Portanto, há essa espera aí, inclusive nas redes sociais, a gente tem aí para mostrar para o fã de esportes, o Memphis publicou há poucos minutos uma imagem com o símbolo do Corinthians, com a camisa do Corinthians, e depois em uma outra página pessoal que ele publica, como se fosse um diário dele, publicou também que ele está esperando, assim como todas as pessoas, e que o melhor está por vir, e é isso que o torcedor está esperando. Então, repito, depende única e exclusivamente do Corinthians enviar o contrato para que seja assinado. Aí fica uma questão. Por que o Memphis não vem ao Brasil e assina o contrato aqui? Ele está seguindo um cronograma de preparação física fora do país que ele não quer quebrar esse cronograma. Então, enquanto não chega o contrato para ele assinar, ele continua seguindo todo esse cronograma de preparação para chegar em bom estado, apto para jogar e estar à disposição do treinador. Só para devolver aí para vocês no estúdio, então,
até então a programação do staff do atleta era que ele voltasse na manhã desta quinta, treinasse com os não relacionados aqui no CT e já estivesse à disposição a partir de domingo no duelo da Copa do Brasil contra o Internacional, à disposição do técnico Fernando Diniz. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos, aguardando para ver quando de fato o Corinthians deve enviar o contrato que já foi alinhado entre ambas as partes para que finalmente seja assinado. Glaucia. A gente fala agora do Corinthians, que tinha interesse no Wesley, recuou muito pelo transferban, né, Matheus Ribeiro? Tá do lado de fora da Neoquímica Arena. E sobre Memphis Depay, hein? Eu quero aquela atualização diária, uma novela que tá se arrastando. Tem novidade, amigo? Boa tarde. Temos novidades, Vini. Um abraço pra você e pra quem tá de olho com a gente no Tá On. Vamos por partes, né? O Corinthians aguarda o Memphis aqui no Brasil pra, enfim, resolver a questão da renovação de contrato. O clube aguarda ele amanhã, na quinta-feira, a partir das 11 horas, meio-dia, num voo fretado aqui em São Paulo. Depois ele iria até o CT, né, tanto na quinta como na sexta-feira, para fazer alguns exames. E aí, sendo aprovado, aí sim a tendência de que assine com o Corinthians por 2 anos, tendo aquela dívida diluída ao longo desse período de contrato também. Tanto é que na quinta-feira, amanhã, ele deve vir aqui assistir ao jogo contra o Atlético Paranaense. E aí, na manhã de hoje, ele movimentou as redes sociais também dos corintianos, porque ele fez uma publicação no Dix, que para os jovens, Vini, é quase uma rede social ali também, que as pessoas postam coisas que não postariam normalmente no perfil oficial, no perfil público ali, né? Ainda que o dele também seja público, mas posta fotos mais descontraídas ali e tal. E ele fez uma postagem ali cortando o cabelo com uma legenda dizendo que tá na guarda também, assim como todo mundo, e que a grandeza está por vir. Então, um post enigmático de Memphis Depay que balançou os corintianos também hoje de manhã. Rapaz, como é que chama esse negócio? Eu com 35 anos, ouvindo um jovem como o Matheus Ribeiro falar do Dix, como é que é? Você tem Dix? Ou teu perfil mais pessoal, você tem essa parada? Não, eu já tive aí, perdi minha conta, usava alguns anos atrás, aí deixei quieto, tô só com o meu, já não tô cuidando nem do meu direito, quanto mais de 2, né, Vini? Valeu, meu velho. Ó, se quiser, siga Matheus Ribeiro nas redes sociais. Sobre treino e uma notícia de última hora na lateral esquerda, segue aquele problema envolvendo o Matheus Bidu pro próximo jogo, né? É isso, ele segue tratando desse incômodo, né, que ele teve no pubis da perna direita e por isso não deve enfrentar também o Atlético amanhã. E o Anrileri, que seria, né, esse substituto natural, também está suspenso. Então, sendo assim, Pedro Milans, que é lateral direito de origem, é quem deve atuar improvisado na esquerda, assim como ele fez também no jogo contra o Bahia, já que o Hugo, que seria uma terceira opção na lateral, segue tratando também, né, se recuperando de uma cirurgia que ele fez no menisco do joelho direito. Vini. Valeu, @o Ribeiro. Do Corinthians, então, tá até adiantada. Então, você falou do São Paulo, tá difícil, do Corinthians já tá até adiantada, já até trouxeram um monte de receita, de TV, fornecedor de material. Nossa, agora, a Gaviões apoiou, falou, valeu, tá certo o Memphis, foi um papo desse? A situação toda aí do Memphis, entrando um pouco agora no Corinthians, basicamente a politicagem, né, a famosa politicagem que destrói o Corinthians e levou o clube a essa situação que está hoje, com essa dívida e tudo mais. Então, a política lá do Corinthians, do modelo associativo, essas pessoas só pensam nela, só pensam no Parque São Jorge, não pensam em nenhum momento no Corinthians, em nada que é bom para o corintiano e para a equipe em si. Então, o que está acontecendo é que o Osmar está recebendo uma pressão ali de conselheiros e tudo mais, os parceirinhos dele, os amiguinhos dele, não, a gente acha que é melhor não renova com o Memphis. Não, mas está tudo certo, já está tudo alinhado, tá, agora não sei o que, e agora o Corinthians está demorando para enviar contrato e tudo mesmo? Mais. Até agora de manhã, pelo menos, a última informação que a gente tinha, não tinha nada. O Memphis fez uma postagem agora há pouco não, pela manhã, eu vindo para cá, que mostra um pouco, que eu acho que é uma mensagem meio subliminar, mas diz mais ou menos o seguinte, era uma foto dele olhando assim, cortando o cabelo, sei lá, ele escreveu: estou esperando como todo mundo, a grandeza está prestes a se revelar novamente. Mas eu senti um recado dele ali, ó, igual tá todo mundo, eu tô aqui também. Então, o Corinthians está nessa, a torcida está preocupada, porque a política sempre, muitas vezes um presidente de clube liga muito mais para os parceirinhos, amiguinho dele lá do Conselho Deliberativo do que para o clube em si, para o torcedor e tudo mais. Então vamos ver, eu acho que até vai desenrolar, ele tem lá a passagem marcada, tudo mais para chegar ao Brasil amanhã,
mas ele vai embarcar de lá se vier o contrato, ele assinar, apertar o botão eletronicamente, assina agora sim, tô com o contrato, eu tô indo embora e tô indo pro Brasil. Então vamos aguardar se o Osmar Stabile sai do muro aí do jeito que tá, porque ele tá ouvindo esses caras que acham que não, e eles se acham dono do clube e falam, não, presidente, a gente acha que não vale, a nossa concepção é essa. Então o cara não quer saber se o Marcelo Paz pensa, se o Diniz quer, se os jogadores querem, ele quer saber dos parceirinhos dele, fica ouvindo esses caras aí. Então vamos aguardar agora para entender como desenrola isso até o final do ano, até o final do dia, mas de verdade essa politicagem aí do Parque São Jorge, mais uma vez dá cara a ponto, já mudando agora o assunto, a Safel soltou uma nota ontem, completamente em tom raivoso, porque o Osmar se encontra com a Gaviões e fala, olha, não, tá bom, vou dar andamento aqui na Safel internamente. Aí no outro dia, liga para os caras da Safel, próxima reunião do Core, eu vou pedir para eles colocarem lá para o assunto ser discutido. Beleza. Aí tem a reunião do Core segunda noite, que é o Conselho de Orientação, né? Aí tem a reunião, o Osmar não só não pediu nada para eles, como nem apareceu na reunião. E aí o Core soltou uma nota dizendo, ele não veio, não tem nada de Safiel, vocês estão cobrando a gente não tem culpa. O cara falou que para vocês que ia fazer, mas não fez. Nós estamos aqui, a gente se reuniu, o assunto não teve. E aí a Safiel, a tampa estourou, os caras vieram numa nota firme, basta do jeito que tá, o torcedor precisa ter transparência, ter a verdade. E vamos ver, o Osmar tá quieto, perdeu agora o superintendente de comunicação dele, do clube em si, né, o chefe da comunicação, recebeu uma proposta, deixou o clube ontem à noite e era um cara importante que ouvia, que estava o tempo inteiro ao lado do... Rajadas de Vento em São Paulo. A gente foi aqui, Rajadas de Vento em São Paulo. Vou anunciar aqui para quem não está perto do celular. Em Defesa Civil, fortes rajadas de vento na capital e Grande São Paulo nas próximas horas. Busque abrigo e evite áreas descobertas. Não fique embaixo de árvores e postes, viu? O recado é pro carro do Massini hoje também, né? Pra ele tomar esse cuidado. Maceta. Embaixo de árvore. Ali não é um tanque de guerra, né? Não acontece nada. Ele aperta algum botão, sobe uma proteção. Então tá aí a mensagem da Defesa Civil. Mas é isso. Então, em relação ao Memphis, tem que ter o compasso de espera. Atualizando o Wesley também, o Cruzeiro perdeu 2 atacantes, o Peck e o Sinisterra, com lesões graves. E ele estava ali deixando quietinho a situação do Wesley. E o Wesley esperando o Corinthians falando, espera aí, tá tudo certo e tal. Só que agora, no meio do transfer ban, você não tem muita perspectiva de pagar esses 22 milhões para tirar os 3 transfer bans. O Wesley e o staff dele deve estar falando, e aí, Corinthians, eu não vou ficar te esperando até a janela fechar, meu jogador não tem para onde ir. O Cruzeiro percebeu, perdeu 2 caras, falou, opa, vamos voltar a conversar. E agora, de novo, deu uma esquentada lá com o Cruzeiro. Então, era um reforço único que talvez poderia ter o Corinthians, mas desse jeito... É possível que agora o Wesley, então, feche com o Cruzeiro e o Corinthians fique sem ninguém aí, ou pelo menos sem ele, pelo menos, né? Rodrigo me informa aqui que o Memphis postou agora uma outra foto aí com ele com o escudo do Corinthians. É uma foto, essa daí, ó. Postou só ali Ué, isso significa o quê? Mais perto ou mais longe? Não sei, não fala nada com nada, não tem texto, não tem nada. É só isso? É só isso. Então, tá de costa, né? Que isso? Não, tá de frente. Não, foi o peito, é uma corrente peito, ali que o cara fez especialmente. É uma corrente? Fez especialmente pra ele, tal, uma corrente de ouro e tal. Ele já tinha postado isso daí no último jogo que ele participou. Ô, Mês, toma cuidado, porque aqui no Brasil taça vira pó, hein? Vamos aguardar, mas é isso. Post que ele mostra que tá engajado, envolvido com o Corinthians. Se você for lá nos stories do Memphis, tem um anterior que ele tá dando já uma ajeitada no cabelo para ficar bonitão e tal. O Memphis hoje é quarta-feira, é aguardado no Brasil na quarta, e quinta-feira dá sequência aos exames, assinatura e tudo. Tem aquela questão do tempo, que é bem verdade, até o dia 31, que é o limite, para você não gerar um novo contrato, aquela coisa que a gente vem explicando aqui, eu, Bruno Andrade e tal, o França também tá muito dentro dessa apuração, de você virar um jogador livre e ter que ser um novo contrato e tal. Me garantem no Corinthians, isso desde o começo da semana, quando a gente traz a notícia do anúncio na segunda, do fechamento da renovação na segunda, que o Corinthians vai tentar ali fazer com que o Memphis assine e que mesmo com o transfer ban consiga ser registrado. Vamos ver, vai ser uma corrida contra o relógio, mas assim, o que me falaram é que ele é aguardado no Brasil hoje, né? E aí inicia esses
processos aí de exame, de volta ao Corinthians e tal, assinatura de contrato, anúncio e tudo mais. Então, tá tranquilo e, obviamente, politicamente isso, eu vinha dando já essa letra alertando que tinha muita gente que ainda questionava essa renovação com o Memphis, até essa notícia, mas ele vai ter que fazer exames, se não passar nos exames porque ele teve uma sequência de lesões, pode melar a negociação. Falando com gente do departamento de futebol, entende que é um pensamento, é algo que vem muito da política do Corinthians, porque acham que é muito caro, aquela coisa de ambiente e bastidor político que ferve, é o presidente Osmar Stabile sendo pressionado, ao mesmo tempo o presidente Osmar Stabile pressionando para que seja uma negociação que não custe caro aos cofres do Corinthians, enfim, há todo um jogo de cena político por trás dessa renovação do Memphis que deixa a coisa um pouco mais quente, a coisa fervendo, mas o que a gente tem de informação, o que a gente vem sustentando desde segunda-feira é que tem um acordo, o Memphis vem para assinar e o Corinthians espera colocá-lo colocá-lo à disposição ali com questão de documentação e tudo mais para não passar por esse processo do transfer ban.